Opa! Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos para mais uma atividade curricular de extensão, a CE6, Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos, e estamos na nossa 22ª edição, e gostaria, de convidar a todos e a todas para participar de mais um momento de aprendizado. Hoje teremos duas participações, tá? Uma das participações elas vai estar acontecendo de forma síncrona, tá? E a outra a gente vai ter a segunda parte, a gravação com a participação do professor Sati, tá bom? Da mesma forma como a gente fez, em outro momento, com a live do professor Marco Aurélio, tá bom? Então, fique conosco até o final, das nossas atividades. Lembrando que o nosso curso, ele vai se estender até o dia 18, de julho. Então, aí, a todas as quintas-feiras, a partir das 18h15, nós estamos por aqui, tá? Seguindo a programação que todos já têm, dispostos aí, os nossos monitores, sempre em cada momento de live, eles estão colocando também o drive que vocês têm acesso tanto ao material do curso, os slides que são desenvolvidos aqui pelos nossos professores, como também a nossa programação, tá bom? Lembrando também que as nossas atividades, elas estão acontecendo aqui na plataforma do Cagel, e que no final vocês vão ter que nos dar uma devolutiva de 14 frequências, tá? E essas frequências, elas são importantíssimas por conta do recebimento do certificado, que vocês terão a partir do envio dessas frequências, um certificado com a carga horária de 60 horas aulas, tá bom? Então, não deixem de participar, aqueles que estão assistindo posteriormente também, tá? Se não encontrarem aqui durante o bate-papo ao vivo, tá? Vejam lá com os nossos monitores, vejam lá no nosso grupo, tá? De extensão, lembrando que todos também recebem por e-mail o link desses lives, tá? Então, porventura, alguém não conseguir, tá, assistir, então você já sabe que pode estar assistindo, posteriormente, revendo algum momento também, importante que vocês acharam e que estão contribuindo aí para os trabalhos acadêmicos de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou pedir para o Verlando, que está aqui conosco, Gabriel também, tá, para estar compartilhando a minha tela. E hoje, estamos aqui na nossa live 14, com o tema A Pesquisa Qualitativa nas Ciências Humanas 6, tá? E a gente vai ter a presença do ilustre, professor doutor Raimundo Jussier Souza de Assis, e também vamos ter a presença do professor doutor Carlos Saite Pereira de Andrade, no nosso segundo momento, tá bom? Com o material do professor Carlos Saite vai estar sendo gravado, então a nossa dinâmica vai ser conforme a gente já desenvolveu aqui anteriormente. Vamos ter a fala do professor Jussier, tá? As perguntas, as contribuições que vocês tiverem durante o chat, aliás, durante a fala do professor no chat, a gente vai estar dialogando após a fala do professor Jussier, tá? E na sequência, a gente vai colocar o momento do professor Carlos Saite, tá bom? Lembrando que a live, ela precisa, a frequência, ela precisa compreender as duas falas de ambos os professores. Por isso, a gente pede que vocês fiquem, até o final para que possam estar acompanhando, tá bom? Bem, então, diante disso, a gente vai fazer aqui a apresentação e também convidar, para esse momento aqui, o professor doutor Raimundo Jussier de Souza Assis, aliás, Jussier Souza de Assis, ele que é professor do curso de graduação em Geografia e dos programas de pós-graduação em Ciência Política e Geografia da Universidade Federal do Piauí, doutor em Geografia Humana pelo programa de pós-graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, tem atuado como professor na área de Geografia Humana, pesquisando e orientando sobre geopolítica do capitalismo, articulada à história da geografia, a história territorial, a modernização do território e aos ordenamentos territoriais nas periferias do mercado mundial.
Esses estudos têm sido desenvolvidos e coordenados a partir da liderança do Diretório de Pesquisa Geopolítica, Capitalismo e Natureza, vinculado ao CNPq, e da coordenação do Laboratório de Geopolítica e Estudos Territoriais no Centro de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. Tá? Então, seja bem-vindo, professor Jussier, e na sequência, né, como teremos também a apresentação do professor Carlos Sait, eu vou estar também fazendo a sua apresentação, tá? O professor doutor Carlos Sait Pereira de Andrade, ele possui doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco também, graduação em Geografia pela UFP, né, Universidade Federal do Piauí, é professor de Geografia na UFP desde 1992, ele é coordenador adjunto dos programas profissionais, área de Geografia junto à CAPES, é sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico Piauiense e tem experiência na área de Geografia, com ênfase em climatologia e clima urbano, atuando principalmente nos temas climatologia geográfica, clima urbano e ensino de geografia física. Tá? Então, vou pedir que retire a minha tela. Aqui, e seja bem-vindo, professor Raimundo Jussier. Estamos muito felizes novamente com a sua participação no curso de extensão, trocando aqui as experiências relacionadas às suas vivências, né, e que tem muito a contribuir aqui conosco. Então, passo a palavra de já para você, você pode estar iniciando, você pode estar compartilhando a sua tela também, tá, conosco, que os nossos monitores estarão aqui, né, projetando. Então, seja bem-vindo e boa noite. Seu áudio. Está desligado ainda. Acho que agora eu consegui aqui. Prontinho, escutamos. Mas sabe se a tela está compartilhada, Roneide? Boa noite. Boa noite, ainda não. Deixa eu tentar aqui. Deu certo aí? Ainda não. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Apresentar, compartilhar a tela cheia. Porque eu acho que ele está pedindo o que é, né? Pela quantidade de coisas que tem abertas aqui. Isso, aí você vai lá em tela cheia, porque se tiver na guia do Chrome, aparece várias. Eu acho que agora, será se deu certo? Ainda não apareceu para a gente. Consegui. Prontinho, está aparecendo. Tá. Tudo certo? Tudo certo. Fique à vontade, professor, e seja bem-vindo. Obrigado, Roneide, professora Roneide, ao Verlando, que também está aqui com a gente hoje. Queria saudar também a todas e a todas que nos acompanham aqui pelo YouTube, alguns que estão nos acompanhando, né, de imediato, simultaneamente, e outros que eu acredito que vão acessar mais à frente, né? Pelo menos é assim que nós esperamos um pouco. Desde que a professora Bartira, né, tem me convidado para participar do projeto de extensão, né, dessas atividades curriculares, que ela intitula de caminhos, né, diretrizes da normalização de trabalhos acadêmicos, eu tenho conversado com a Bartira que um dos principais desejos, né,
em participar dessa atividade se refere à possibilidade da gente debater sobre os documentos, né? Sobre documentos, sobre arquivos e sobre documentos, né? A possibilidade da gente dialogar um pouquinho sobre algumas experiências que a gente vem tendo ao longo do tempo com o trabalho com fontes documentais e, ao mesmo tempo, interpretar um pouco disso, né? O que é que isso significa. Sobretudo, falando um pouco a partir da nossa área, né? No caso, mesmo que o curso não seja restrito à geografia, mas no caso da geografia, nós temos um trabalho ainda bastante tímido, né? Com a questão dos arquivos, né? O arquivo ainda é muito lembrado como um ambiente, né? Uma espécie de um escritório de trabalho do historiador, né? E o geógrafo ele fica ainda muito preso à questão do tempo mais presente, né? E desde o meu TCC, depois pela dissertação e a própria tese de doutorado, o arquivo e a montagem das fontes, né, sempre foi uma espécie da minha forma de se fazer pesquisa, né? Os documentos, encontrar os documentos, procurar os documentos, né, como uma forma como principal orientação do método de pesquisa, né? Primeiramente, eu acho isso muito interessante, a capacidade de disposição científica mesmo, né, do pesquisador, na medida que ele deseja estudar um tema, ou alguns processos, né, desse tema, em que ele vai conseguindo ter pistas de onde ele pode colher informações, né? E ele começa meio que a perambular por essas instituições, alguns arquivos históricos, mas outros arquivos de instituições oficiais, arquivos de empresas, arquivos jurídicos, né? Arquivos cartográficos, arquivos estatísticos, né? Conjunto de documentos, né? De evidências, de possibilidades de se trabalhar com esses materiais, né? E esse seria um primeiro ponto, né? O nosso encontro com os arquivos. Isso me interessa muito, dialogar sobre isso. Não sei se alguém que está nos assistindo tem feito pesquisa com algum tipo de documento, caso depois queira dialogar, né? Debater sobre isso também, né? E um outro ponto é a gente tentar entender o que é que esses arquivos, o que é que essas fontes, o que é que esses documentos significam para a pesquisa científica, né? O que é que eles significam para a pesquisa científica? Que é onde a gente parte aqui da nossa conversa com a necessidade de compreender o que é o conceito de fonte, né? Para nós tentarmos respondermos um pouco essa segunda pergunta, né? Do que significa um documento, né? Para que serve um documento, qual a necessidade dele para se fazer pesquisa, né? Então, assim, como se conduzir uma pesquisa a partir dos documentos, né? E aí a necessidade da gente debater um pouco do entendimento do que é que significam as fontes da pesquisa, o que é uma fonte de pesquisa, né? E como essa fonte, ela revela uma espécie de uma superfície da realidade, né? É mais ou menos a pretensão desse primeiro slide, né? A gente refletir um pouco o que é uma fonte de pesquisa e entender a relação que ela teria com uma espécie do que eu estou chamando aqui, entre aspas, de uma superfície da realidade. Em termos gerais, no sentido da gente dar a maior abrangência possível, né? Em termos gerais, uma fonte documental, né?
ou uma fonte de pesquisa, ela seria identificada, né, por nos colocar em ligação diretamente com os processos reais, né? Tudo que nos coloca em ligação diretamente com os processos reais, com fenômenos da realidade, né? Dos mais simples, a gente poderia pensar, sei lá, uma contabilidade de uma casa, né? As contas mensais. A gente poderia, a partir das contas mensais de uma casa, estar pensando várias coisas, né? São documentos, né? Vamos dizer assim, um pouco mais da vida privada, mas são documentos que nos refletir sobre uma diversidade de questões, né? Sobre alimentação, que nos faríamos sobre as questões de gênero, que nós poderíamos pensar, refletir sobre a questão dos acessos, né? A internet, né? A energia, sobre as manutenções, né? Ou seja, o quanto se gasta com cada uma dessas coisas, na medida do quanto se ganha, o que já é pagamento de próprias dívidas, o que já é de crédito, ou seja, né, a partir de um documento muito simples, né, mas eles nos colocariam diretamente em contato com os fenômenos, né, com os processos reais, né, com os fenômenos, né, sendo que esses fenômenos eles podem ser do passado, eles podem ser do presente, mas eles também podem ser fenômenos projetados para o futuro, né? Eles podem ser muitas vezes, né, uma espécie de prospecção, né, de um planejamento, né, de uma espécie de uma meta a ser atingida, né? Então, de alguma forma, já se tem uma espécie de um desenho, mas de um fenômeno que está para acontecer a partir do presente ou a partir do próprio passado, né? Então, todos esses germes, né, de documentos, né, esses documentos como germes da realidade, né, para os pesquisadores, eles se transformam em fontes, né? Ou seja, o que é a fonte? É uma informação muito preciosa sobre um fenômeno, ou uma informação às vezes não tão preciosa, mas necessária, uma informação que estava ausente. Era impossível só na realidade de uma casa ou de uma família eu conseguir identificar tudo do que os documentos de contabilidade de uma casa dos últimos 10 anos elas nos daria, né? Então, assim, estava ausente uma pista, uma prova, né? Estava ausente uma evidência, né? Estava ausente alguma possibilidade, né, de material que me pudesse fazer uma reflexão sobre esse fenômeno, algum fenômeno que eu tenha desejo de estudar, né? Eu trouxe aqui só como pista, né, uma definição clássica que o professor Antônio Carlos Robert Moraes ele faz no livro Ideologias Geográficas, quando ele diz o seguinte, né, se você quer estudar o pensamento geográfico no Brasil, se você pensa em estudar história da geografia e pensamento geográfico no Brasil, numa ciência que passou quase que um século, né, existindo, sem existir curso de formações desses profissionais, vamos pensar assim, vai ser necessário que você encontre aí, né, em materiais da imprensa, da literatura, da política, da estatística, das pesquisas científicas, né, nos institutos históricos geográficos, enfim, vai ser necessário que você escave, visite, compile, organize, né, documentos que tratam, vamos dizer assim, do horizonte espacial brasileiro, regional, dos lugares, do litoral, das dinâmicas físicas e naturais, das paisagens, né, que vai estar espalhada um pouco em todos
essas fontes, né? Então, para se fazer pensamento geográfico, eu estou aqui, não posso, nesse momento, desdobrar muito, né, sobre isso, não daria tempo, mas para se fazer pensamento geográfico, nós teríamos que ter algumas fontes, né, para se construir alguma pesquisa nova, né, ou um desdobramento de uma pesquisa, ou algumas singularidades, né? Para a gente ter ideia, só para ficar exemplificado, o professor Pedro Henrique recentemente defendeu uma dissertação sobre a história da geografia no Piauí. Tema difícil, né, de se constituir. E o que o Pedro Henrique fez? Ele foi tentando fazer uma varredura de documentos oficiais que mostrasse a criação dos primeiros cursos de geografia, que nem estava na UFP nem na UESP. Estava numa chamada Faculdade Católica de Filosofia do Piauí, né? Existiu de 1957, 58 até 1971, que foi essencial depois para a fundação da própria UFP, né? Certa tradição, né, da cultura acadêmica. E ele precisou montar um mosaico de documentos, de pedaços de documentos. Muitas vezes buscar isso externamente, fazendo associações com outras faculdades católicas, para tentar construir algum grau de método de pesquisa para conseguir fazer essa reflexão, né? Então, só para não deixar também tão vago. Outro exemplo que eu trouxe aqui é da própria Raquel Ronick, né? A Raquel Ronick, ela participou, né, como uma comissão da própria União das Nações, Organização das Nações Unidas, e ela produziu um conjunto de relatórios, né, de relatórios temáticos nessas missões, né, relatórios do ponto de vista técnicos, né, em que de alguma forma buscava problematizar essa questão de como estavam os direitos humanos, né, em tempo de avanço da processo da especulação imobiliária, dos conflitos imobiliários, né, das expoliações imobiliárias, da financiarização da terra dentro das cidades, né, quantidade de condomínios fechados, loteamentos, né, ou seja, uma grande guerra aí espacial. E ela produziu um conjunto em várias cidades do mundo, né, um conjunto de relatórios técnicos, né. O que eu acho interessante na exposição da Raquel Ronick, né? Ela dizer que após ela produzir esses relatórios técnicos para as missões, ela usa esses mesmos relatórios para produzir ciência. Não é que os relatórios eram totalmente anticientíficos, mas eles tinham uma linguagem técnica, eles tinham um conteúdo técnico, né? Eles tinham um objetivo mais empírico, né? Diplomático, ligado a uma organização internacional, né? Mas esse mesmo material, eu gosto dessa palavra, né? Ela diz, esse mesmo material vai servir de fermento. Legal essa palavra, né? Esse mesmo material vai servir de fermento para ela fazer uma reflexão, um livro, vamos dizer assim, extenso, né? Que trata da colonização da terra, da moradia e dessas despossessões urbanas, ela teorizar esse processo. Onde é que eu estou querendo chegar, né? Que os documentos, né, essa reconstrução dos fenômenos a partir dos documentos, a gente já falou de pensamento geográfico, a gente acabou de falar agora, né, da questão dos direitos humanos nas cidades, ou seja, foi montando, né, ou relatórios técnicos, outro foi buscando documentos, né, mas que essa reconstrução dos fenômenos a partir dos documentos, né, eles são, na verdade, traços, espaços temporais dos pensamentos e das ações de uma determinada sociedade, né? Os documentos, eles não estão fora
dos contextos, eles respondem, né, a certas necessidades, né, porque como eles são qualquer material deixado, né, como um vestígio da atividade humana, eles estão ali respondendo às necessidades, né? A necessidade de ter as contabilidades, a necessidade de ter os relatórios, a necessidade de se ter, né, livros de literatura para fazer certos graus de reflexões, de interpretação de alguns fenômenos, né, de produção de conhecimento novo ou de reinterpretações, né, de conhecimento sobre fenômenos já bastante trabalhados, mas a partir de documentos. Às vezes um documento totalmente novo, ele redesenha muitas vezes a história de uma própria sociedade, ou uma história que é muitas vezes, assim, repetida, mas bastante incompleta, né? Olha só o caso do litígio, né? Ceará-Piauí, há quantos tempos, né? Há quantas décadas, né? Há quantas temporalidades também da própria materialidade da geografia, isso já se desdobra, né? Então, é muito interessante a gente perceber que o documento, as fontes, elas não foram feitas para se fazer pesquisas com elas. As fontes, elas foram feitas para dar conta de uma rotina da vida, que é da vida privada, que é da vida pública. Elas são produções documentais desses fenômenos que estão ligados à dinâmica da reprodução da vida, né? Da vida rural, da vida nas cidades, da vida no litoral, da vida nas serras, da vida em suas diversas contradições, né? Então, quem torna os documentos em fontes é o pesquisador, né? Quem faz desse registro virar uma fonte é o próprio pesquisador, né? A pessoa que está fazendo pesquisa em geografia, ciência política, em história, em economia, em relações internacionais, né? Então, assim, é ele que vai tornar o documento em fonte. Por que ele torna em fonte? Porque aquele documento se torna essencial para a produção científica e o debate do fenômeno que ele está trazendo em questão, né? Mas, no mundo real, aquilo poderia ser uma ata de uma reunião. Ela não foi feita para o estudo dos moradores que estavam sendo desapossados por causa de uma barragem. Era uma ata de uma reunião. Não foi para virar uma dissertação de mestrado, um trabalho de conclusão de curso, ou uma tese de doutorado, ou um artigo publicado na Nature. Quem é que tornou isso material de estudo, né? Material de pesquisa? Foi o próprio pesquisador, foi a própria pesquisadora, né? Então, isso parece ser bobo, mas é muito interessante a gente perceber que esse deslocamento da fonte, da sua própria realidade, muitas vezes, né, ele já é uma forma de compilar um método de pesquisa que está sendo iniciado, né, está sendo mapeado para pensar devidos processos, né? Então, de alguma forma, essas fontes, elas podem revelar, podem ser reveladoras de um evento central, né, escolhido. A gente pode debater um conjunto de um evento central e as fontes todas revelar aquele evento, mas, ao mesmo tempo, ela pode ir revelando outros eventos agregados que estão naquele evento central. É como se fosse ali uma espécie de uma bacia hidrográfica em que você vai abrindo, às vezes, alguns ramos, né? Ou parece um pouco daquelas investigações criminais, né? Que você vai cercando a espécie do crime por todos os lados, até um espelho do fenômeno ter sido montado, né? Um espelho desse fenômeno ter sido montado. Então, eu espero que até aqui vocês tenham conseguido acompanhar. Não sei se está claro, né? Se está ficando claro, mas que vocês tenham conseguido acompanhar e entender esse primeiro movimento, né? Do que é pensar as fontes e por que essas fontes estão ligadas a essa superfície da realidade.
né? Porque o pesquisador está recompondo o quê? Ele está recompondo o fenômeno. Ele está utilizando de todas as suas habilidades, de todas as suas técnicas possíveis, daquilo que, né, que está demarcado na sua metodologia, nos seus procedimentos, para tentar reconstruir o fenômeno. E esse fenômeno está na superfície da própria dinâmica, né, da realidade, né? Ele está na superfície, ele está no movimento, né? É como se estivesse quase dando visualização empírica ao fenômeno, né? Possibilidade, isso é mágico, né? Para quem gosta da pesquisa, sabe como é que a pesquisa faz, você vai encontrando um documento, vai produzindo ali um mapa, vai encontrando outras informações, e a realidade vai ganhando sentido, porque esse fenômeno ele vai sendo o quê? Ele vai sendo montado, né? Só que aí nós temos um segundo passo, que é, após esse fenômeno ser montado, isso não quer dizer que ele se explique por si só. Não é? Por isso que ele permanece na superfície. Não é porque o pesquisador conseguiu compilar todas as fontes possíveis sobre um assunto que ele resolveu o problema. Essa é uma etapa fundamental, que não tem como ir para as outras. É uma etapa fundamental, não tem como ir para as outras. O pesquisador ele tem que ter a capacidade e a clareza, né, vamos dizer assim, em termos de método de pesquisa, de conseguir fazer o levantamento das suas fontes necessárias e essenciais para revelar o fenômeno que ele tem como problemática, né? Ele necessita. E muitas vezes é esse exercício inicial que faz ele mudar de objeto. Porque muitas vezes ele deseja fazer um estudo magnífico, um gênio e tal, ou então teve uma mega ideia, ou então achou na literatura uma indicação de alguns estudos que faltam, e ele, opa, vou desenvolver sobre isso. Só que muitas pessoas ainda não desenvolveram, por quê? Porque vai ser necessário um exercício imenso para encontrar as fontes. E elas às vezes estão escondidas. Elas às vezes estão escondidas dentro das casas, das gavetas privadas, dentro dos arquivos que estão em caixas trocadas. Às vezes às vezes vai ser precisar produzir as fontes. Então, às vezes precisa de equipamentos caros, às vezes eles estão em outros países e começa a perceber que aquela pesquisa que parecia encantadora já não é tão simples de ser realizada, às vezes está em outra língua. E tudo que parecia ser de fácil, atraente, né? Fácil acesso, opa, com o orientador ali, né? Como um parceiro e tudo, começa a se ter um pouco de clareza de que não era para agora, ou não é tudo aquilo, vamos fazer os recortes, né? É isso? Mas essa montagem das fontes eu considero uma etapa essencial, né? Sobre essa superfície do fenômeno. Só que depois dessa etapa ser montada, nós temos aí um outro problema, né? Que é a questão das interpretações, né? Das interpretações. Como interpretar as fontes, né? Qual é a capacidade que nós temos? Por que interpretar primeiro, né? Para que interpretar as fontes? Já tive um trabalho danado juntando tudo isso, né? Juntei essa documentação todinha que ninguém tinha encanto nenhum. Tá bom, não tá? De alguma forma já é um baita trabalho. Já é um baita trabalho, né? Se você conseguiu reunir documentação variada sobre o mesmo tema, que ninguém sequer nunca tinha, conseguiu compilar isso, né? E apresentar até de maneira didática, né?
uma espécie de uma leitura dessa documentação, já de fato já é uma boa pesquisa, né? Mas já a gente vai falar um pouco mais dessa interpretação. O que importa saber é que as leituras elas não são únicas, né? Eu peguei um trecho aqui do texto do Karnal, em que ele vai dizer o seguinte, ó: não bastassem as especificidades do valor oscilante de um texto, variam também os agentes que o leem. Já viram aquela história de que as pessoas leem a mesma poesia, e as pessoas se apropriam, entendem coisas totalmente distintas, até imaginam, né, os sentidos, porque ela foi escrita e tal, né? Ou seja, esse sujeito que lê, ele não é neutro, né? Ele está vendo certas coisas no documento que, no fundo, é a interlocução, esse vínculo com ele mesmo, né? Enfim, não bastassem as especificidades do valor oscilante de um texto, variam também os agentes que o leem. Por exemplo, um funcionário da cultura na ditadura do Estado Novo poderia ver em Caminha, a Carta de Caminha, um documento extraordinário do Brasil que nascia. Opinião compartilhada por um colega português da ditadura salazarista na mesma época. Porém, um indigenista contemporâneo, sabedor da tragédia da presença portuguesa para as populações ameríndias, verá no mesmo documento a certidão de óbito de muitas populações indígenas. Mesmo que ambos reconheçam o documento como importante, ele pode gerar leituras opostas. A primeira subjetividade, a edificação histórica da importância do documento, soma-se a segunda e mais fundamental, as leituras variadas que um documento possibilita. As leituras variadas que um documento possibilita, né? Então, assim, isso será central para a gente começar a problematizar. Prometo que não vou me alongar. Para a gente começar a problematizar como os documentos, de alguma forma, eles são uma espécie de pseudoconcreticidades, né? Ou seja, de alguma forma, e aqui eu trago o conceito de pseudoconcreticidade do Karel Kozik, né? De alguma forma, eles apresentam um fenômeno, mas eles ocultam e escondem parte profunda da própria realidade em que ele está sendo produzida, né? Um documento é muito raro, ainda mais os documentos oficiais, ou documentos, né, vamos dizer assim, de empresas, ou documentos ligados também à própria dinâmica dos movimentos locais. Muito raro que um documento ele consiga fazer exercícios, né, de leitura da realidade já de uma forma interpretativa, porque muitas vezes não é a função desse documento fazer isso, né? A função do documento é dar conta de uma necessidade. A produção de uma lei para, sei lá, legislar, para organizar, para gerir as energias renováveis. É uma lei. Agora, essa lei está querendo dizer o quê? Né? Foi construída quando? O que se tem de oculto dentro desse processo? O que ela de fato está trabalhando por energia renovável? Por que energia renovável? Por que não se faz uma lei nesse contexto sobre... É possível ir abrindo várias formas de tentar ter acesso a esse texto, mas esse texto, em vez dele servir só como uma comprovação imediata, ele servir em si mesmo como uma problematização. Lembrar a ideia de superfície, e agora apareceu a ideia de claridade, né?
ou desse movimento do claro e escuro, né, de verdade e engano, né? Claro, escuro, de verdade e engano. O documento, às vezes, ele está bem montadinho, né, bem organizadinho. Você lê ele, parece que não há nada, que não há nenhum problema, está tudo no seu devido lugar. Um espelhamento assim, você, opa, o que é que eu vou fazer aqui? Já está tudo dito, né? Às vezes uma pessoa vai ter acesso a alguns documentos, ela abre os documentos, nossa, vou fazer o que nessa pesquisa? Já foi tudo dito. Ou seja, a leitura ainda está presa ao que o documento está ao que o documento está apresentando. Não foi construída uma problematização sobre esse documento, a partir do que cada um tem como objeto de pesquisa. Enfim, é possível se fazer mundos e fundos com isso, né? Mas a ideia de trabalhar os documentos ligados ao conceito de pseudoconcreticidade é só para a gente ter esse cuidado para não utilizar os documentos como se eles fossem nossas teorias. Os documentos, eles são fontes de pesquisas, né? E eles não são nossas teorias, né? As fontes é de onde nós vamos produzir conhecimento. Ele não é já o nosso conhecimento acabado, nosso conhecimento pronto. São uma espécie de material, né? De matéria-prima, de recurso, né? De fermento. É de lá de onde nós vamos retirar as condições de fazer alguns graus de reflexões, de teorizações, de interpretações sobre os fenômenos da realidade, sobre a própria realidade. Mas é fazer esse movimento que parece ser cauteloso, né? Entre o que é que esse claro e escuro, eles não estão separados assim, como se fossem, né? Como se a gente fosse revelar uma verdade pura de um documento, né? Ele já aparece dentro, nas entrelinhas, né? Nos termos, no que se apresenta, no que se ausenta. E cabe ao pesquisador, com a sua problemática, entender o que é que ele quer com essa fonte, né? O que ela está tentando revelar. Muitas vezes a gente vai tentar buscar no documento algo e no documento isso não existe. Eu estou brincando com essa questão das energias renováveis, mas é sério. Se a gente pega os documentos, por exemplo, feitos muitas vezes para atender às ODSs, ligado a todo o debate aí dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da agenda, também ligada às questões do que envolve uma espécie de transição climática, né, transições aí ecológicas, como as energias renováveis se inserem dentro disso, sustentabilidade. Quando você entra muitas vezes dentro das normas, às vezes nem no plano da linguagem você tem isso. Eles foram feitos para responder a isso. Nem no plano da linguagem, ou seja, nem aquela casca que talvez lhe fizesse ou nos fizesse ficar um pouco encantada pelos documentos, como grandes atores, né? Os documentos como próprios sujeitos da realidade, atores que vão transformar o mundo, né? Às vezes nem isso se encontra nos documentos. Às vezes isso está ausente dos próprios documentos. O que significa essa ausência? Se é claro desse fenômeno que a finalidade foi feita para responder aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas no documento não se encontra a erradicação de pobreza, não se encontra a questão ligada a dinâmicas de acesso, né, à produção de energia limpa, não se encontra as questões mais próximas da sustentabilidade, ou não se comprova como é que isso vai ser constituído, mas do nada consegue aparentar ali um ponto econômico. Aí você, opa, esse documento tem uma linguagem empresarial. Está querendo atrair investimentos.
talvez precise de outros dados para tentar ir revelando esse documento. Talvez ele, por ele mesmo, não seja revelado, mas ele abre uma hipótese do que pode ele estar, de alguma maneira, dizendo. Então, assim, são pequenas formas de ir tendo cuidado, leitura e apropriação, né, para fazer a interpretação desses documentos, né? Ou seja, todos os documentos, de alguma forma, sobretudo os oficiais, né, os documentos dos estados, da sociedade civil, das organizações de bairro, todos os agentes produtores, né, da realidade, esses documentos, de alguma forma, eles são parte da configuração do pensamento e dos modos de ser das sociedades em suas épocas. Acabamos de falar aqui de energia renovável, transição climática, desenvolvimento sustentável, né? Algo que, se a gente for tentar encontrar no século XIX, nós não vamos. Então, assim, talvez se quiséssemos encontrar ainda em períodos do século XX, nós não ia conseguir, ou mesmo nas transições, né? Então, de alguma forma, esses documentos, mesmo que eles não façam leituras conjunturais, contextuais, eles estão todos imbricados, eles são produtos dessa vida social, né? Dessa dinâmica social. Então, vem um outro passo, que a partir que vai se tendo essa intimidade com os documentos, é necessário, ou talvez seja possível, né, com maturidade, nem sempre isso se dá, vamos dizer assim, de cara, né, mas talvez é possível que se encaminhe para um processo dessa destruição da pseudoconcreticidade, né? O que seria essa destruição da pseudoconcreticidade, né? É porque só é possível criar conhecimento novo se você destrói, de alguma forma, o que está cristalizado como fonte. A fonte não é a produção do conhecimento em si, ela é fonte de criação. Ela é fonte para a criação do conhecimento novo. Ela não é conhecimento novo em si, pode ter sido até em outra época, né? Na geografia se brinca muito assim. O livro Geografia Pequena História Crítica é um livro fundamental da história do pensamento geográfico brasileiro. Para algumas pessoas, aquele livro hoje já significa um documento de uma época. Então, ele já serve para a gente pensar como se deu o nascimento da geografia crítica no Brasil e analisá-la, interpretá-la. Ele já se tornou fonte. Ele já é possível de se tornar fonte. Assim como tudo que está sendo produzido também no contemporâneo. Já falamos até dessas questões mais prospectivas também de futuro, né? Ou seja, essa destruição é o processo de criação da realidade concreta. É a aproximação desse documento com a própria realidade comum. Não é como ela é empiricamente, é como ela é em sua contradição, em suas presenças e em suas ausências, né? Essa visão de realidade em que vai revelando as contradições, o oculto dessa própria realidade, em que em grande parte não se encontra nos documentos. Os documentos, em grande medida, eles são feitos para positivar a realidade, né? Eles, em grande parte, são feitos para ordenar, né? Eles são feitos para normatizar, eles são feitos para, né, gerir, eles são feitos, de alguma maneira, para observar, acompanhar. Eles não são feitos, em grande parte, para apresentar as contradições dessa própria realidade, que, inclusive, não consegue ser resolvida por documentos, né? Pode até ser anotada em documentos, mas não consegue ser resolvida por documentos. Geralmente estão ausentes de documentos. O debate da questão climática, ele não é o debate do século XXI, é o debate de toda a história destrutiva da modernidade ligada à sua relação com a natureza.
Então, assim, nós estamos debatendo epistemologicamente, cientificamente, pensando tudo isso, mas se a gente pega a longo prazo, nós temos aí uns bons 500 anos para dialogar sobre todos os acúmulos, né? Territoriais, temporais, todos os eventos, os períodos mais intensos, né? Então, esses documentos, essa destruição da pseudoconcreticidade é porque é necessário criar conhecimento novo, é necessário revelar essa realidade concreta, né? Ou seja, segundo Lima, essa destruição se manifesta ao mesmo tempo como criação. Eu poderia só colocar, né, criação de conhecimento novo. Eu coloco destruição para chocar um pouco, para a gente entender que essas fontes não podem ser mimadas. Essas fontes, elas necessitam ser friccionadas. Elas precisam ser problematizadas, né? Elas precisam ser desmontadas. Elas precisam ser, de alguma forma, pressionadas, né? Para que se tenha a construção e a capacidade de criar conhecimento novo, né? Ou seja, nós estamos falando de novas verdades, novas práticas, novas estruturas políticas, sociais, novos sentidos e valores, novos modos de ser, e poderíamos pensar, né, novas interpretações, novas, enfim, outras representações. Ou seja, uma destruição criativa como uma forma de outra percepção e conhecimento do mundo humano e social. O documento, por si só, ele serve de fonte para isso, né? Esse fenômeno que foi todo montado, ele foi agora submergido, né? A coisa em si, né? Ele foi submerso. E ele passou agora a fazer parte, ele foi submerso e ele agora foi vinculado, né? Aos processos reais, à realidade. Ele foi incorporado ao contexto em que o fundou. Ou de alguma forma, ele foi incorporado a uma teoria que estava interpretando sobre aquele determinado momento, sobre aqueles determinados processos, né? E aí vem a grande problematização. Qual é a grande crítica, né? É que, dessa forma, o documento, ele não é um monumento. Entendeu? Porque se a gente encara o documento como um monumento, nós vamos quase que começar a fazer, vamos dizer assim, verdadeiras festas, né, para os documentos. E é por isso a necessidade da destruição. E aqui eu trouxe uma citação do Jacques Legoff, que ele diz o seguinte, né? Qualquer documento é ao mesmo tempo verdadeiro, incluindo talvez, sobretudo, os falsos. Porque o documento, ele pode produzir também uma quantidade de informações em que nunca vão se operacionalizar, ou vão ser consultadas, ou sequer que foram verdades, podem ser burlados, né? Os documentos, né? Porque é documento que, ao mesmo tempo, ele é o que há de mais, vamos dizer assim, capaz, né? O principal ator, né? A principal forma de ordenar o mundo, né? Às vezes ficou lá numa anotação só, nunca foi utilizado, e já se inclusive colocou aqueles números, ou nós sabemos em vários momentos da história que se criam, que se produzem, inclusive, às vezes, estatísticas, fontes falsas. Estamos vivendo as eras dos fake news, não é? Em que uma informação falsa, ela rapidamente ganha esse status de realidade, de verdade, de fenômeno, né? Como se a informação criasse um fenômeno, e não o fenômeno produzisse a informação, né? É um outro movimento, né?
E os interesses estão por trás, talvez, da criação de um outro fenômeno, mas não é daquele original, porque o original foi praticamente criado em termos com outros princípios, muitas vezes ideológicos. Né? Então, qualquer documento é ao mesmo tempo verdadeiro, incluindo, talvez, sobretudo, os falsos. E falso porque o monumento é, em primeiro lugar, uma roupagem. O documento é, em primeiro lugar, uma roupagem, uma aparência enganadora, uma montagem. Cabe começar por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção dos documentos e monumentos. Quantos agentes estão envolvidos dentro da produção dos documentos? De forma explícita e implícita? Que relações de poderes esses documentos estão tratando? Qual a presença que o Estado tem? Qual é a presença que o mundo das empresas privadas tem? Qual é a forma que se coloca a sociedade civil? Quais são os termos estruturais desse documento? O que, de alguma forma, ele está querendo nos dizer? Em que condições históricas ele foi pensado, ele foi necessitado, ele foi construído, ele foi elaborado, ele foi problematizado, ele se fez necessário. Né? Então, assim, sempre é muito interessante ter em mente essas e tantas outras formas de pensar o documento. Né? E sobre a falsificação, eu trouxe mais um trecho aqui do Karnal, muito interessante, né? Que ele vai dizer o seguinte: a falsificação atinge todo objeto e valor com objetivos variados. Nazistas falsificavam objetos arqueológicos para demonstrarem falsas teses sobre a ocupação ariana da planície germano-polonesa. Faraós ordenavam que se raspasse o nome de antecessores de monumentos e mandavam aplicar o seu por cima do verdadeiro construtor. Stalin ficou famoso pela prática de mudanças em fotografias que registravam a história soviética, apagando adversários como Trotsky das imagens oficiais. Porque também nós não podemos esquecer, temos as fotografias como grandes fontes. Né? O cristianismo ainda era uma religião nova e já pululavam evangelhos apócrifos por todo o Mediterrâneo, criado por autores que tentavam justificar determinadas concepções teológicas. As falsificações são tão antigas como a própria existência da história. Né? Olha só a complexidade, né, que é a gente lidar com todos esses documentos, né? Eu vou aqui me caminhando devagarinho para o fim, são 2 momentos, né? Queria antes ler essas citações. Um é do Manuel Fernandes de Souza Neto e outro é do David Harvey, né? Que elas vão, pelo menos, nos conduzir um pouco à ideia dessa insuficiência de pensar o documento pelo documento. Né? Na passagem do Manuel Fernandes, ele diz o seguinte: hoje, muito dentre nós sabem manejar os arquivos como não sabíamos há cerca de uma década. Em muitos casos, já se constituem repositórios muito consistentes de investigação e estamos coletivamente organizando e seriando essa documentação. O problema, no entanto, é que, em muitos casos, os documentos passaram a falar por nós e, em algumas situações, passaram não só a adquirir um valor de culto, no sentido proposto por Walter Benjamin, como a nos conduzir de mãos atadas a uma ventriloquia empiricista, que, ao fim e ao cabo, representa um historicismo positivista de sofisticada aparência. Ou seja, aprendemos a manejar os arquivos. Hoje já se tem muito mais geógrafos trabalhando com uma certa documentação, muitos, inclusive, com documentações amplas dos seus objetos de estudos em casa, mas falta o que esses geógrafos? A capacidade de destruição criativa dessas fontes, né? Então, assim, não é porque eu estudo ferrovia que eu tenho que me apaixonar por trem, não é isso? Ou porque eu estudo algum personagem da história da geografia,
ou tenham cartografias históricas, né? Então, assim, essa ideia de pensar os documentos como se fosse uma espécie de algo com valor de culto, né? E não o documento como uma fonte de pesquisa que precisa ser problematizado, né? Aí tem uma outra citação do David Harvey que ele vai fazer um certo exercício de método, que ele diz o seguinte: isso tem relação com a difícil questão, né, da relação entre particularidade e universalidade. Ou seja, todo documento ele também tem um pouco disso, né? Qual é a sua necessidade, a sua particularidade, mas qual é a realidade, né? Tanto local, como regional, como nacional, como continental, como internacional, que esse documento está envolvido, né? Porque a construção do conhecimento, ele vai tentar colocar esse documento dentro dessas escalas, né? Ele vai, de alguma maneira, tentar perfurar essas escalas que estão trabalhadas dentro do próprio documento, né? E aí o Harvey diz o seguinte: recuso a ideia de que tenhamos opção entre a particularidade e a universalidade em nosso modo de pensar e em nossa argumentação. No âmbito de uma dialética relacional, as duas se acham sempre internalizadas e implicadas, uma na outra, né? Um outro ponto para a gente ir fechando é sempre a necessidade de uma teoria como horizonte, tanto para a interpretação, como muitas vezes como guia sobre quais documentos se precisam para realizar certas pesquisas. Às vezes, nós, né, pesquisadores, temos dificuldade em nem encontrar os documentos, é em saber quais documentos. Eu tenho muitas pesquisas chaves quando eu dialogo com os orientandos, né? Eu tenho pesquisa para quem já tem os documentos, para quem não tem os documentos, e para quem não tem nem teoria nem documento. Então, uma das questões centrais, para quem muitas vezes tem desejo de estudar um fenômeno, mas não tem sequer ideia de um certo recorte, vamos dizer assim, para um método de pesquisa, é se apropriar minimamente de uma teoria, né? Então, eu trouxe aqui só como exemplo, né? Se quer pensar o debate da intensificação espacial. Se quer pensar o debate da intensificação espacial, e que vai, de alguma maneira, tentar debater, né, como os agentes privados e o Estado vai procurar dentro dos seus próprios territórios, né, investimentos para os capitais excedentes, para os bancos, para os capitais fundiários, para os capitais internacionais, né? Os grandes organismos mundiais que buscam pelas reformas urbanas, né? Usando a urbanização para resolver o problema do acúmulo da riqueza. Então, para quem vai debater, por exemplo, intensificação espacial, primeiro tem que entender o que é intensificação espacial. Mas, ao entender intensificação espacial, começa a se... Opa! Então, se eu encontrar os relatórios técnicos dos agentes privados, mas sobre o quê, né? Sobre que tipos de agentes privados? Eu estou falando dos fundiários, eu estou falando dos imobiliários, eu estou falando dos rentistas, né? Estou falando dos financeiros, estou falando de quê? O caso da gente começa a já ter algum grau de recorte. E o que é que nós temos aí de projetos estatais, né? De planejamentos urbanos, de planos diretores, né? De planos de operações, né? Mais zonais. O que há para esse fenômeno que eu estou pensando, que poderia ser muito bem, sei lá, a expansão do mercado de moradias, ou a expansão de infraestrutura de metrô, ou pensar as reformas dos aeroportos, ou dos portos, ou da dinâmica mesmo do turismo, há fontes, né? Plantas urbanas, projetos, né? Um conjunto de normatizações,
enfim. E a possibilidade de se construir, vamos dizer assim, um quadro, né? Em que se identifique o conjunto ali de variáveis necessárias para se fazer uma pesquisa sobre intensificação espacial. Né? Não vou ler todas elas, mas é só um exemplo de como essa teoria poderia, sendo bem apropriada, gerar ali um método de pesquisa. E esse próprio método de pesquisa, ao ser realizado, às vezes não se realiza todas as variáveis, pode escolher uma, duas. Você poderia pensar só a variável dos movimentos de resistência às reestruturações e ampliações das geografias urbanas. Não é? Tá bom? Tá pensando? Ou a relação do crédito com os movimentos, ou dos gastos com os esgotos, enfim. Acho que deu para pegar, né? Essa relação da teoria com as fontes, né? E, por fim, para fechar, eu queria apenas ler uns trechos do prefácio que eu fiz para o livro Teresina, as Cidades na Região, um livro organizado pelo professor Antônio Cardoso Façanha, professora Cleonice Silva e professor Leandro Dias, em que eu também faço algumas referências a essa questão dos documentos, né? Digo o seguinte: com alguns documentos em mãos, como plantas urbanas, projetos de operações urbanas, relatórios técnicos e estatísticos, programas habitacionais ou de remoções, entre outros, torna-se possível investigar as metamorfoses do espaço urbano com esgotos, drenagens, avenidas, habitações, transportes, estruturas para os serviços, comércios, hospitais, centros educacionais e militares. É possível também avaliar o que estava nas agendas como projeções e metas futuras que pretendiam transformar certos fragmentos dos tecidos das cidades, mas não se materializaram nos recortes de tempos estabelecidos. As cartografias dos espaços vazios, das avenidas, ruas, estradas como novos caminhos da expansão, e assim o levantamento das diferenças do preço das terras ou dos jogos especulativos dos mercados de imóveis, em que estão selecionadas para as operações urbanas, são fundamentais para se entender como os espaços novos são produzidos e disputados na cidade pelos agentes urbanos que os produzem. Faz-se necessário ainda entender como a expansão recente da cidade é orientada para os bairros populares, isto é, como os planos e os eixos de expansão miram os espaços frágeis economicamente, como novas fronteiras a serem incorporadas à dinâmica da acumulação de capital. A cidade que vai sendo transformada se confunde com as demolições de antigas parcelas de bairros ou de ruas, com as resistências organizadas ou cotidianas contra as expropriações urbanas. A cidade alarga mais fontes documentais que podem ser analisadas ou inventariadas, como os documentos das associações de bairros, dos sindicatos, dos coletivos autônomos ou das representações dos sujeitos sociais, que problematizam a questão da segregação socioespacial, ao tratar da distribuição, rotas e preços dos transportes, do abastecimento de água, energia e esgoto, do déficit habitacional, da iluminação e seguranças públicas, da disposição de escolas, hospitais, delegacias, dos preços dos aluguéis e das terras, enfim, da desigualdade espacial interurbana e regional, que constrói os fluxos e as hierarquias, dando suporte às distintas qualidades de vida em espaços também desiguais. Né? Então, isso foi mais ou menos o que eu pensei aqui para a gente conversar. Não, deixa eu tentar ver se eu consigo conseguir hoje. Para a gente conversar, estou aberto também a dialogar, não sei se ficou claro, né? Assim, mas é o esforço que a gente, que eu gosto muito de dialogar sobre isso para a gente refletir a importância que os documentos têm para a pesquisa, sobretudo a pesquisa em geografia, né? Mesmo que a gente não se feche só isso. Mas, Roneide, eu agradeço a você e a Bartira,
ao Verlando também, a todo mundo que está por aí. Caso queiram fazer alguma questão, ou tenham algum comentário, estou aqui à disposição. Nós que agradecemos, professor Jussier, né, pelas suas reflexões, mais uma grande contribuição, né, dentro dessa metodologia, né, desse levantamento, né, documental sobre um determinado tema. Acredito, você até pontuou que acredito que eu acho que é das maiores dificuldades, né, os maiores desafios, não é dificuldade, mas desafios, é na sistematização, né, não é nem encontrar realmente esses documentos, mas saber o que fazer com eles, né, após, né, ter essa quantidade, ou então ter um ou outro documento e como trabalhar, né, a partir dos mesmos, tá? Então, acredito que eu estou olhando aqui o chat, vendo aqui a participação mais no sentido de cumprimentando, né, dando boa noite, Beatriz, Márcia, Gabriel, Antônia, Kleberton, Leia, a Ana Valéria também está por aqui, muitos dos nossos alunos na disciplina de ACE6, né, Denilson também. Eu pergunto para vocês também, ficaram claro, né? O professor colocou aí à disposição, fez várias reflexões também, contextualizando, né, como o uso desses documentos, eles contribuem também para o avançar, né, da pesquisa geográfica. E acredito, né, por eles estarem tão calmos, né? Acredito até se estivéssemos de forma presencial, talvez arrancaríamos, né, mais discussões, né? O Denilson já começou aqui falando também, vou até colocar aqui em tela, né? Vamos participar, vamos colocar as impressões, né, que vocês tiveram aí da fala do professor, se já trabalharam, né, nessa perspectiva, se tem interesse, se tem algum tema, né, que vocês acreditam que poderiam estar fazendo também esse levantamento. E o Denilson, ele faz um comentário, né, que esses documentos, eles são fundamentais para que possamos ter uma base para a construção dos nossos trabalhos. Aí, na sequência, ele fala: bela explanação, professor. Deixa eu olhar aqui. Bem, é isso, né? Estão aí meio quietos, meio tímidos. Não esquecer também, né, que a participação, ela também vai estar valendo, né, o sorteio aí dos nossos livros no final da atividade, além dessa troca, né, de experiência com o professor. Caso também tenham, né, interesse em estar aprofundando, conhecendo mais professor Jussier, né, fica também à disposição na nossa universidade, bem mais próximo. Alguns que passaram, né, por este canal podem estar também entrando em contato por e-mail, né, todos os professores acessíveis, e que estamos dispostos, né, me coloco também nesse rol por conta, né, que a gente entende que o interesse tem que partir também do nosso alunado, né, para que essas pesquisas elas avancem, para que ideias novas, né, professor Jussier, possam estar surgindo também, para que a gente possa estar usando técnicas, metodologias, né, e que possa contribuir aí para o conhecimento geográfico do nosso estado, né, principalmente que é tão carente, né, ainda é tão carente de pesquisa, né, tem muita coisa a se pesquisar também, né, e isso depende muito, né, dos nossos alunos, tá? Deixa eu ver aqui, mais o Francisco, né, das Ciências Contábeis do SEAD, seja bem-vindo, Francisco. E, professor, passo a palavra novamente para você, né, para fazer a sua fala final, de pontuar o que o Denilson colocou também, o que eu mencionei há pouco, tá? Então, passo a palavra para você. Só agradecer, espero acho que faz parte a ideia do silêncio e da recepção também das falas, isso é um momento também da aprendizagem. Denilson é um excelente estudante, conheço, né? E sabe o quanto a gente fala em sala de aula, né, sobre tudo isso, né? Essa iniciativa, né, que a gente sempre cobra, que parece que é boba, mas é da disposição, né, da disposição da gente, como
sujeito social, mas também como pesquisadores, mas isso é da vida, né? Para a vida, né? Da gente construindo e levantando aqueles documentos que nos são de interesse, né? Sobre alguns fenômenos centrais, alguns processos, né, da própria realidade, né? Que nós desejamos revelar. Às vezes eu conheço pessoas que elas são advogadas, mas elas tipo, têm em casa coleção de livros sobre guerra. E eu pergunto para elas assim, poxa, mas você não trabalha com isso, você é advogado criminal. Ela disse, não, pelo contrário, eu tenho detalhes sobre... E a pessoa tem uma compilação de livros sobre guerra, sobre estratégia, cartografia de guerra, sobre os arsenais, sobre a questão das estratégias geopolíticas, você fica, poxa, né? Então, assim, não é só o fenômeno profissional no sentido daquele, né, aplicável, é aquilo Sim. também que lhe dá desejo de conhecer mais sobre a própria realidade, né? Então, a gente, às vezes, instrumentaliza muito a vida, né? E a gente não coloca a necessidade de fazer pesquisa como uma necessidade de estarmos vivos, né? De entendermos o mundo em que nós fazemos parte, né? Nós não viemos o mundo só para trabalhar e pagar conta, né? Então, assim, eu acho que falta uma espécie de uma reflexão sobre a necessidade mesmo da leitura do mundo que nós estamos, do mundo, né, como ele é, em suas diversas facetas. E a pesquisa associada ao diálogo, associada à escrita, associada às exposições, associada aos debates, né, elas são fundamentais para a gente conseguir construir qualquer tipo de sociedade que tenha uma participação ativa, que tenha uma diversidade, né, de opinião, que forme uma cidadania crítica, né, que pense as coisas do ponto de vista também mais interpretativos, né, sujeitos mais autônomos à quantidade de informações que chegam a eles, que circulam a eles, né? Não é não acreditar em nada, mas é ter a capacidade crítica de fazer as interpretações do que chega, né? Ou ter a calma suficiente para tentar entender certas informações que chegam a cada corpo, né? A cada casa, a cada mente, a cada aluno, né? A cada docente. Então, os documentos são um exercício, mas é um exercício de sobrevivência. Ele não é um exercício puramente que a gente acabou formalizando demais a ciência, ao ponto em que a gente acha que ciência é uma atividade só para dentro da universidade. A gente acha que tudo isso que a gente faz é como se fosse uma atividade que só serve para, vamos dizer assim, minha profissão. A gente não consegue entender que a experiência científica ela é uma experiência, e sobretudo da pesquisa, ela é uma experiência que deve servir para a nossa forma de amadurecimento enquanto sociedade civil, enquanto sujeito, né? A forma que nós temos de investigar o mundo e investigar a si, na medida em que a gente que a gente está transformando, o mundo está se transformando também. Na medida que você enxerga um outro mundo, você se enxerga diferente também. Então, assim, eu acho que a gente faz essas dissociações e às vezes a gente não sabe o quanto nós perdemos com isso, né? Porque a gente acaba sendo muito utilitaristas, né? Com o mundo, né? Com as coisas, né? Nós temos aberto pouca vazão para a condição de ampliar isso para além das coisas que nós ganhamos algo em troca no sentido da profissão, né? Eu acho que às vezes, então, a gente não está entendendo direito para que serve a produção de uma coisa, né, de um conhecimento. Parece que a gente perdeu um pouco o foco, né? Então, a produção está servindo só para a produção. Então, a produção que serve para a produção é mercadoria. Mercadoria é a centralidade da sociedade capitalista. A produção que serve para suprir nossas necessidades humanas é uma outra coisa, né? Então, a gente acaba tendo muita dificuldade dessa dissociação, né? Então, a gente está muito ligado a isso. Então, quando eu faço todo esse exercício de crítica aos documentos, ou aparência do mundo, é para que a gente, no fundo, tenha esse desejo de aprofundar, né? Tem esse desejo de analisar, tem esse desejo de cautela, de paciência, né? Com a reprodução rápida das informações, né? Que a gente tem esse movimento mais lento de amadurecer o que pode ser amadurecido, né? Isso é muito do cientista, é muito das humanidades também. Nós estamos num tempo que não é esse, o nosso tempo ele é
ele é muito esquizofrênico, né? Então, as pessoas elas estão fazendo muitas coisas sem saber, muitas vezes, o que é que estão fazendo, e elas querem participar disso, porque isso é como se fosse sinônimo de ser útil, né? Mas eu acho que o exercício central é isso, né? É a gente olhar para o mundo e saber que desde uma paisagem de uma casa até uma placa de uma rua ou qualquer outras informações que estão nos circulando, elas nos servem de fonte para a realidade, e exercícios ligados a essas fontes, né? Eles precisam ser feitos, né? Isso não significa, mais uma vez, que o mundo é uma mentira. Não, o mundo é só uma verdade é um claro escuro de verdade e engano, né? Ele não é uma mentira, é só um claro escuro de verdade e engano. Mas é necessário a gente sempre ir para além dessas aparências, né? Então, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, acho super útil esse projeto da Bartira, acaba reunindo aí as pessoas, né? Espero que tenha ficado alguma coisa. Obrigado, Roneide, obrigado, Verlando, obrigado a todas e todos, né, que estiveram aqui. Excelente, com certeza, professor, com certeza ficou, né? Ficou aí a reflexão, né, para sermos aí seres críticos, né? Pensar o mundo, como você colocou, fazer essa leitura de forma crítica, a gente só consegue ser, né, um ser participativo enquanto sociedade se a gente tiver essa leitura crítica, né? E você pontuou bastante também em relação, né, nesse último momento, em relação à informação, né? O que a gente está recebendo, o que os jovens estão recebendo, né? Aquela informação que é replicada, né, por meio das mídias sociais, por meio da internet, sem aquela análise, sem aquele, né, tendo ali como verdade, tá? E isso também leva, né, como você colocou, para além da sala de aula, para além da universidade, mas para nossas vivências também. Então, tem muita coisa, né, que a gente pode estar levando, né, em consideração em relação a essa análise, como você colocou também, trazendo a discussão dos documentos, né? E bem interessante, né? Acredito que tenha ficado aí junto com os nossos ouvintes, nossos alunos também, né? Parar para pensar, parar para refletir, né? Para além mesmo, você colocou dessa produção, né, exacerbada até do conhecimento, que às vezes, né, acontece sem muita reflexão, dissociada, né, com a realidade, dissociada com o mundo lá fora também, né? Que contexto nós estamos, por que acontece dessas formas, e muito se perde do porquê, né? Existe uma aceitação, né, muita do que está se passando, né, nesses vídeos curtos também, né, que a gente, por exemplo, de TikTok, né, desses reels que a gente recebe também com informações que são mascaradas também da sociedade, documentos, né? Hoje eu estava vendo um documento falando de Teresina, né? No GP1 que saiu, falando que Teresina é uma cidade, é uma das melhores cidades do Nordeste, né, para se morar, né? E aí a gente fazendo uma análise do texto, né, do que o jornalista, né, colocou lá de informação, ele deixa, né, mascara muitos dos problemas sociais urbanos, né, que a gente tem, a questão do transporte público também, tá? E isso, né, como você menciona bem, né, é importante a gente estar fazendo, né, essa criticidade, trazendo esse porquê, nessas indagações que realmente, e não aceitar, né, de certa forma, informações, né, como verdade absoluta, né? Nem tudo é verdade, né? Eu acho que foi até pontuado em outros momentos, né, que não existe aquela verdade absoluta, né, que a gente sempre tem que buscar, né, o porquê das coisas e entender também elas de forma crítica, tá? Então, a nós que agradecemos, professor, esse momento, né, que foi riquíssimo, tá? Lembrando a todos os nossos alunos também, né, que esse material ele está disponível, que vocês possam olhar com cuidado, né, tanto o material do professor Jussier quanto outros materiais também, né, que ficam disponíveis nas nossas atividades. Certo que um ou outro, né, vai ter um interesse, uma inclinação, né, professor, para uma pesquisa ou outra,
tá? Mas tentem ler, né? Tentem também abrir a mente, né? No sentido de entender, de fazer leituras diferentes para além do que vocês, né, estão acostumados a ler também, né? Que isso faz a gente crescer, faz a gente refletir e nos dá aí subsídio para fazer debates, né? Como o professor Jussier gosta bastante, né? Relacionados aí a, né, a geografia e aos contextos diversos aí que ela nos proporciona, tá bom? Então, lhe agradeço fortemente, um abraço, né, estendido aí também da professora Bastira. Abraço, professor, até mais e boa noite. Gente, como foi mencionado, né, a live do professor site, tá? Ela vai ser gravada. Aliás, ela foi gravada. Então, a gente vai subir agora a live do professor. Tivemos esse primeiro momento, né, riquíssimo com o professor Jussier, e vamos dar essa continuidade com a atividade da live do professor site, tá bom? Não teremos a discussão por conta do vídeo, né, não ser uma interação, mas fica aí as inquietações, fica aí os questionamentos que vocês podem estar colocando também lá na frequência, relacionada à fala do professor, né, tanto do Jussier quanto do professor Site. E, embora seja uma síntese, né, que a gente pede, se vocês tiverem questionamentos, proposições, é interessante vocês também, né, estarem colocando durante esse momento. Tá bom? Então, vou pedir aqui para os nossos monitores, tá aqui o Verlando, tá aqui o Gabriel, tá? E pedir que eles possam, né, subir o vídeo, se tá tudo ok. Um minuto. Professora, eu não recebi o link do vídeo. Ele tá no chat? Não, pronto. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos estar encerrando, né? Já que os meninos não receberam o vídeo, a gente tem um vídeo da parte do professor site gravada e a gente vai estar enviando por e-mail, tá? E também pelo grupo do nosso curso, tá bom? Do WhatsApp, tá? Então a gente encerra, Verlando, agora, tá? Então vou desejar a todos boa noite. Aguardem aí que vocês vão estar recebendo o segundo momento da nossa atividade, tá bom? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco que a gente vai estar dialogando, tá? Lembrando que nós temos um compromisso ainda, tá? Até o dia 18/7, tá bom? Onde a gente encerra, vai fazer aquele fechamento bacana e também o sorteio dos livros para todos os participantes, tá? Que engajaram aí, fizeram as perguntas, né? E participaram aqui dos nossos momentos de live, tá bom? Então, abraços geográficos a todos, fiquem com Deus e aguardem para receber o nosso próximo vídeo, tá bom? Abraços, Marcos, Pedagoga Ênia, Denilson, e a gente se vê, tá bom? Até mais.